Não, o GCG? Não, o GCG já tem dois grandes estudos clínicos espanhóis, um de 2014 e um deste ano, que foram feitos em adultos, acima de 18 anos. Vou tratar deles. Não, é assim, ó, não existe, ó, é bem importante, né? A pergunta dela, foram conclusivos? Nós, a gente não tem, em vários campos assim, a gente não tem uma conclusão. A ciência, vocês sabem que é uma verdade momentânea que é alterada ao longo, de acordo com as descobertas. Mas nas pessoas com síndrome de Down, a gente tem vários empecilhos nesses estudos clínicos que eu vou tratar aqui com vocês. Mas o que a gente obteve a partir de adultos nessas duas publicações foi que houve melhoras em vários campos. E houve campos que não foram alterados. Então a gente não tem, isso foi somente em adultos também. Isso é bem importante para você. Mas depois a gente vai tratar bem especificamente quais são os principais problemas. Se vocês pegarem Clinical Trials, que é aquele site americano, que coloca todos os estudos clínicos que estão acontecendo, que já aconteceram no síndrome de Down. Eu fiz esse trabalho de fazer avaliação hoje de manhã e tem 421, 461 estudos clínicos em andamentos ou concluídos com pessoas com síndrome de Down. Então o processo ainda está acontecendo. A questão da bioética que você fala, por exemplo, eles não têm autorização por serem, então, eles não têm condição de autorizar, o risco é maior. Como é que é? Em algum momento eu queria entender isso. Você fala... Faça um teste com pessoas com síndrome de Down. Que a gente sabe que, pelo menos no Brasil, parece que, por exemplo, eles não podem ser doador de órgãos de sangue, eles são interditados judicialmente porque eles não conseguem responder por eles mesmos. Então está se fazendo teste em pessoas com síndrome de Down que não autorizaram esse tipo de teste. Quem autoriza são os pais. Sim. E às vezes isso pode estar trazendo um dano, porque ainda não tem estudo. Isso é aceitável? É isso que é a questão da entendi. Medo. Essa é uma parte do que pode acontecer, né? O que acontece usualmente com qualquer estudo clínico, nem tanto voltado para o síndrome de Down, para qualquer um. Quando a gente vai tratar com um estudo clínico, esse estudo clínico, o composto, a droga que foi utilizada no estudo clínico, já passou por uma grande bateria de análises de biologia básica. Então foi usado com ratos, ou foi utilizado com outros primatas. Então já tem toda uma visão do que pode acontecer molecularmente com aquilo. Então a gente já tem um caminho. É claro, mas esse caminho é naquele tipo de organismo. Como é que funciona nesse humano? Então o controle disso é mais complicado. Mas se a gente pensar assim, é complicado, né? Porque se a gente for ver mesmo na prática, a gente tem que, vamos pensar do rato, a gente pega o metabolismo do rato que é muito próximo do metabolismo nosso. Então se a gente vai com o rato, mas a gente não vai fazer, porque a gente não faz pesquisa, né? Mas eu acho que igual, por exemplo, assim, vamos supor, uma pessoa, no caso do câncer, esse estudo que está tendo aí, as pessoas que têm câncer, elas já estão numa situação que às vezes elas falam, eu não tenho mais alternativa, não tem o que perder, mas elas respondem sobre ela. Sim. As pessoas com síndrome não respondem sobre ela, é a gente que autoriza. Claro, Então, assim, tem uma questão. Se isso dificulta, se isso é um problema, se isso é uma questão ética maior. Essa é uma questão ética, vou ser sincero, que ela é menor, falando que questão menor, na aprovação desses tipos de tratamentos. Ela é menor ainda. Devia ser bem avaliado também, é claro. Mas todas as pesquisas clínicas, elas, nas universidades, qualquer instituto, elas passam por um comitê bioético, que elas têm que se submeter, falar todas as condições, até pesquisa com rato hoje. No começo da minha graduação, que eu matei de ratinho em situações ruins, e todo mundo aceitava tranquilamente. Então, eu já coloquei rato em câmara de gás, sabe, sem anestesia. Simplesmente, a gente matava rato assim. Eu tive professores que, para ver o movimento peristáltico dos ratos, para mostrar numa aula, pegava o rato pelo rabo e batia a cabeça do rato na bancada, porque o rato tinha que estar parcialmente vivo para ver os movimentos. Então, são questões bem delicadas, sabe? Que hoje a gente está muito mais afim. Para o rato mesmo, porque qualquer tratamento você tem que fazer uma anestesia, tem que ter toda uma questão de humanização do ambiente, né? A minha pergunta foi porque eu não tenho a menor ideia, então Sim. eu queria entender. A questão das pessoas com síndrome de Down funciona assim. A grande maioria dos problemas bioéticos, né, remete não somente a essa questão de a decisão de quem que vai permitir que possa ou não, mas a decisão vem dos efeitos colaterais que isso possa surgir. Tá? Hoje mesmo, né,
o GCG que eu já comentei ali, ele só foi feito em adultos. Então, em adultos também bem, vamos dizer, usual, que nem a memantina, que é feito bem com adultos. Já tem todo o estudo clínico anterior, então já sabe das respostas colaterais que podem vir a surgir e tal. Mas que as pessoas com síndrome de Down não. Então, e a gente tem um grupo menor, e a gente tem um grupo extremamente diverso. Quando a gente pega as pessoas, a gente fala assim, eu vou querer um grupo de 500 mulheres entre 40 e 50 anos que não tem problema de tireoide, que não tem problema cardíaco. Então a gente seleciona um grupo bem seleto, com condições padrões. A gente fala assim, dentro desse grupo, essa droga é viável e teve bons resultados. Ou não. Com as pessoas com síndrome de Down, a gente não tem isso. A gente tem comprometimentos que são diversos. Isso que eu vou trabalhar aqui um pouco. Então, o problema maior dos resultados são esses. A gente não tem resultados confiáveis por conta da diversidade que tem dentro desse grupo. Tá, mas aí a gente vai ver diferencialmente. Epigenética, aqui voltando, aqui a gente tem vários CH3, que são grupos metis, que estão ligados aqui no DNA. Aqui a gente tem um DNA hipometilado. Hipo é quando é menos, está menos metilado do que devia estar. Aqui a gente está tratando do gene chamado de APP, que é a proteína precursora amiloide, que é aquela proteína que a gente vai ver que é do Alzheimer. As pessoas com síndrome de Down expressam mais elas por dois motivos. O primeiro é porque elas estão dentro do cromossomo 21, então elas têm uma quantidade a mais delas e elas são mais naturalmente expressas mesmo. E segundo, esse gene é hipometilado, quer dizer que ele não tem muitos grupos metis, então eles não estão desligados. E essas pessoas com síndrome de Down, elas têm uma tendência a produzir uma grande quantidade desse APP. O que essa APP faz? Essa proteína APP é uma proteína de membrana neuronal e ela é clivada numa proteína chamada de proteína beta-amiloide. Essas proteínas beta-amiloides se agregam e formam o que a gente chama de placas. Que são as placas amiloides que a gente vê, às vezes, até em fetos já, de crianças com síndrome de Down. Além disso, essas proteínas beta-amiloide, elas têm uma tendência de produzir radicais livres, elas estimulam o processo de oxidação natural dessas células. E isso a gente comprova a partir de análise de DNA, a gente vê que esse DNA está todo lesado, quebrado por conta do ataque desses radicais livres. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês nesse momento? A epigenética, se a gente conseguir mecanismos que consigam aumentar essa metilação desse gene, para que ele seja silenciado por dentro de maior quantidade, a gente consegue que essas pessoas com síndrome de Down retardem o máximo possível da expressão e que o processo do declínio da doença aconteça tardiamente. A gente sabe hoje, o Alzheimer, não só nas pessoas com síndrome de Down, mas em todas as pessoas, a gente sabe que acima de 60 anos, a porcentagem é 80% de desenvolver Alzheimer. Ou não de desenvolver a doença, mas de formação de placas amiloides, que é uma coisa, né? E não ter a clínica ainda, a clínica pode vir depois. Então, é muito frequente. E as pessoas com síndrome de Down, a gente tem que... Isso começa aos 30 anos, que é muito precoce. Então, é uma questão epigenética bem interessante de ser avaliada. Então, quando o gene é hipermetilado, ele acaba sendo silenciado e acaba... Então, as pessoas com síndrome de Down, isso a gente está falando epigeneticamente, tem entre 3,1 a 6,6 anos, em média, mais velhos epigeneticamente que as pessoas que não têm cromossomo 21. Isso estou falando epigeneticamente, porque ao longo da nossa vida a gente também tem mudanças epigenéticas. Então, os genes estão silenciados, metilados num certo nível com 20 anos e com 40 anos está diferente. Então, comparando os mesmos, entre grupos, mesma idade, mesmas frequências, a gente tem que as pessoas com síndrome de Down são geneticamente mais velhas do que as pessoas sem síndrome de Down, por conta dessa questão epigenética. E aí que vem o bem interessante que eu quero contar para vocês, que isso aqui a gente vai ver, que é o ciclo SAM. SAM significa S-adenosil M de metionina, que é o grupo metil. É esse SAM que é a principal molécula que metila o DNA. É ela que vai pegar, ela que vai doar os grupos metis para fazer o silenciamento gênico. Isso, a produção dessa molécula acontece no chamado ciclo SAM. Ciclo SAM vem de ciclo da S-adenosilmetionina.
que é isso aí. Eu sei que parece chato, eu acho fabuloso isso aqui, mas se eu não gosto, é um símbolo diabólico, né? Não metabólico. Mas aqui a gente entende um pouquinho de por que as pessoas com síndrome de Down um pouquinho diferente do metabolismo dela. A gente vê como que a gente pode ajustar. Então vamos lá. O que a gente quer, o que é mais importante desse ciclo? É o SAM. O que é o SAM? É S-adenosina. Ela é a principal molécula que vai ser utilizada como substrato para metilar o DNA. Então, sem ela, a gente não consegue colocar os metilzinhos lá no DNA. Precisa dela. Para ela produzir, tem que acontecer o ciclo. As pessoas com síndrome de Down têm alguns genes que expressam algumas enzimas aqui em maneiras diferentes. A mais comum é a CBS, a cistationa beta-sintase. Essa proteína, o gene dela fica no cromossomo 21. Então, está em triplicata. E ele, naturalmente, é mais expresso. Então, isso é um fato. Então, a gente tem que... Primeiro fato. CBS está aumentado. Todas as pessoas com síndrome de Down, eu falo todas, tá, pessoal, mas a gente está falando da grande maioria. Pode ser que haja alguma que não tenha, mas a grande maioria das publicações mostram que sim, a grande maioria tem a CBS aumentada. Para que acontece a CBS aumentada? A CBS aumentada, ela vai pegar essa homocisteína, que faz parte do ciclo normal, e vai drenar ela para esse campo. Porque se ela está em maior quantidade, vocês concordam comigo que ela vai estar mais expressa e ela vai fazer com que esse ciclo... É como se a gente tivesse um vazamento aqui. Isso aqui fosse um cano usual, e aqui a gente tem um vazamento. Esse vazamento usualmente acontece, mas se a gente tiver um cano mais largo, esse vazamento vai acontecer com muito mais frequência, na verdade. Então a gente tem o cano mais largo porque a gente tem maior quantidade dessa proteína, que aumenta a drenagem dessa via. Então o que acontece? As pessoas com síndrome de Down drenam a homocisteína para esse caminho aqui. E a gente prova isso porque nas pessoas com síndrome de Down há uma diminuição, quando vocês fazem o teste sérico, tem menos homocisteína no sangue, isso é um fato, e tem mais cistationa e cisteína. Então, isso já foi provado. E vai para esse caminho. A homocisteína, que devia vir para cá e produzir o SAM, não acontece. Então, as pessoas com síndrome de Down produzem menos SAM. Tá, e aí? Isso é perigosíssimo a longo prazo. Por quê? Sem o SAM é essencial para quê? Para a produção de DNA e RNA, porque nos metabolismos de produção de DNA e RNA precisam de SAM, produção de proteína, de lipídio e neurotransmissores. Então, a gente já tem provas científicas que alguns neurotransmissores, as pessoas com síndrome de Down, são prejudicadas a sua produção. Tá? Não temos o link direto ainda desse, tem pistas só, mas que caminha nesse sentido. E a metilação celular, que é o que a gente falou até agora. Toda metilação celular precisa de SAM. E as pessoas com síndrome de Down não têm SAM por conta dessa drenagem que acontece aqui embaixo. Tá? Então, isso acarreta isso aqui que eu falei anteriormente. O DNA acaba, alguns trechos, se tornando hipometilado, porque falta o metabólico, o CH3, lá para juntar no DNA e bloquear ele. Tá? Então, isso naturalmente acontece. Vocês podem fazer o exame sérico de vocês. A homocisteína ela tem que ficar entre 5 e 15. Usualmente, as pessoas com síndrome de Down vai estar entre 3 e 4. Qual exame? Tem que ficar entre 5 e 6. O que eu falo? O regular, para as pessoas, a média de referência para todo mundo é entre 5 e 15. A média. As pessoas com síndrome de Down, usualmente é menos que 5. Usualmente. Homocisteína é um aminoácido? É um aminoácido, não proteico, mas é um aminoácido, que é parte desse ciclo para produzir o SAM. Tá. E só esse vazamento aí, ele causa o quê? A falta dele no seu ciclo? Então, aqui o maior problema é aqui. Como ele drena aqui, o ciclo para cá fica defeituoso, né? E ele produz menos SAM. O SAM
ele é uma molécula importantíssima para produzir DNA, RNA, proteínas, lipídios, neurotransmissores e a metilação das células. Mas aí, e a saída dele aqui, que normalmente não tem para outras pessoas, o que ele causa aqui embaixo? Quando ele sai né, aí. já na parte na sete aqui pra você baixo. fala voltando? Embaixo, Não, aí pra baixo. vermelho. Aí pra baixo. Não, é que drenou aí, não. Entendi. Isso. Aqui, quando a homocisteína é drenada, ela se torna a maior quantidade de cisteína e cisteína. A cisteína e cisteína, elas vão caminhar um bom caminho. Por quê? Aqui é a produção da glutationa. Glutationa é uma das moléculas importantíssimas como um antioxidante. Então, a glutationa ela serve para diminuir as espécies radicais livres. Porém, as pessoas com síndrome de Down têm a expressão aumentada da SOD, que é uma proteína que aumenta a produção de peróxido de hidrogênio, que é um dos principais radicais livres que existem. Então, a glutationa que veio a mais aqui, que ajudou, toda ela é usada para recuperar a quantidade aumentada de radicais livres que acontece usualmente. Tá? E aí o que acontece, pessoal? As pessoas com síndrome de Down acabam que têm menor quantidade de homocisteína e isso ao longo da vida vai implicando em várias alterações epigenéticas, porque ela não vai ter os grupos metis necessários para fazer as modificações do DNA. Além de produzir algumas moléculas importantes, DNA, RNA, que precisam. Ela fala assim, mas elas não produzem nada? Produzem. Quando a gente fala de um dreno, a gente está falando que há um dreno ali que está acontecendo uma ruptura, mas o ciclo ainda continua funcionando, porque se não estivesse funcionando, elas morriam. Tá? Tem que ter o ciclo, todo mundo tem que ter o ciclo. Mas acontece em menor quantidade. Esse ciclo que está no quadro é um ciclo normal, é de uma pessoa sem todo síndrome mundo de tem. Down? Tá, todo mundo. Mas eu falo assim, as mudanças, as modificações são específicas para síndrome de Down, mas todo mundo tem. E você tem usual esse ciclo para produzir o sangue. Rogério, esse aminoácido é considerado um aminoácido essencial produzido pelo próprio organismo? Não, ele nem é proteico. Ele não é proteico. Os aminoácidos essenciais são os aminoácidos proteicos, tá? O que eu falo quando eu falo aminoácido proteico? São os aminoácidos que compõem as nossas proteínas. Aí a gente pode falar que é um aminoácido essencial. Como a homocisteína não é proteico, a gente não pode falar que ele é um aminoácido essencial, porque ele nem faz parte das proteínas, mas ele é um aminoácido essencial nesse ciclo. Tá? Essencial nesse ciclo. Tá. As setas que você está falando, de aumentado e diminuído, já estão adaptadas? Sim, para as pessoas que se adaptam. É isso que a minha pergunta é. Isso Tá, mesmo. beleza. Rogério, você falou da questão do exame. Faça o exame da deu baixo. Não, normalmente é baixo, a gente não tem que se assustar. É baixo. Baixo. E aí, tem alguma intervenção? Tem. Vamos tratar disso, né? Vou falar para vocês bastante ao longo. Se tiver intervenção, tem que ficar sempre. Como é que vai Não, deixar isso? Tá. Antes disso, deixa eu ver uma outra coisa. A homocisteína é reduzida e você falou uma outra coisa que eu não conseguia não registrar. Na verdade o que eu falo é que o caminho segue para cá e produz a glutationa, que é um antioxidante. É um antioxidante natural. E a sódio está aumentada. E a sódio aumenta, produz mais peróxido de hidrogênio e acaba que isso aqui se neutraliza. Esse neutraliza o peróxido de hidrogênio produzido pela sódio. A glutationa, pessoal, é um antioxidante naturalmente que as pessoas compram para diminuir a espécie reativa de oxigênio, sabe? É meio loucura, assim, porque tem umas... Depois a gente vai tratar disso especificamente. Os exames que você fala, então, é da homocisteína e então o que a gente tem, o que você falou até agora, é a homocisteína que a gente vê no sangue e mais alguma substância que a gente tem como medir? Aqui tem. Nesse momento? Tem. Ó, deixa eu falar, falei da homocisteína, né, que é o que é aqui? Aqui a gente tem que, esse ciclo também é ciclo chamado ciclo do folato. É aqui que tem a questão dos folatos, o ácido fólico, o folínico e o 5-MTHF. Deixa eu dar outro detalhe importante dessa via. Aqui a gente tem o metil trap, que é uma armadilha de metil. Por que eu falo que é uma armadilha? Está escrito que é uma armadilha de metil? Porque esse 5-THF aqui é o 5-MTHF, que é o 5-metil-tetrahidrofolato. Nome complicado. Vamos ver para que serve. Essa molécula vem a partir do ácido fólico ou do folínico.
lembrem lá, vocês sabem que na ciência hoje já tem uma visão clara de que as mulheres que têm uma diminuição de ácido fólico têm maior chance de ter um filho com síndrome de Down. Isso já é bem... Por isso que no Brasil as farinhas, tipo farinha de trigo, é enriquecida com ácido fólico. E isso eles percebem que diminui a quantidade mesmo de pessoas com síndrome. Por quê? Olha lá, vamos remeter aqui para entender o porquê do fólico. O ácido fólico, ele vai se tornar essa molécula aqui, que é o 5-MTHF. Isso vai ser essencial para converter a homocisteína em metionina, para formar o ciano. Então, sem folato, ou sem o ácido fólico, as pessoas também não conseguem produzir SAM. Ah, mas o que isso tem a ver com o síndrome de Down? Sem o SAM, as divisões celulares podem ter inconvenientes, pode ter separações truncadas, por conta de que a metilação celular está incorreta. Então a gente tem algumas regiões no DNA, quando ele for separar, ele vai separar erroneamente. Por isso que as pessoas que têm problemas de ácido fólico nos folatos, elas também vão ter problema nesse ciclo. Porque o folato está diretamente ligado aqui. Aí depois a gente vai tratar de quem tem a mutação, deixa mais para frente. Para não complicar muito. Vamos falar só das crianças, das pessoas com síndrome de Down. Então, as pessoas com síndrome de Down, existem duas frentes de ação para tentar recuperar molecularmente isso aqui. A necessidade de uma boa alimentação com folatos. A gente pode falar de várias fontes ricas em folatos, vegetais escuros e tal, que estão fontes naturais de folato para alimentação. E vitamina B12. As pessoas com síndrome de Down, muitas delas têm carência de vitamina B12. Mas por que tem a vitamina B12? Ambas são essenciais para que esse ciclo funcione. Eles são os chamados cofatores. Em geral, as vitaminas são cofatores que vão ajudar os processos metabólicos a acontecerem. Então, as crianças ou as pessoas com síndrome de Down que tiver baixo B12 e baixos folatos, além de ter essa drenagem, ela tem um fator a mais que compromete esse ciclo todo. E todo um envelhecimento muito mais precoce vai acontecer. Por isso que é uma das características fenotípicas que a gente tem variando muito, que a gente fala assim, nossa, mas o grau dele é diferente. Porque a gente tem questões genéticas tão básicas, que estão implicando ali no desenvolvimento da pessoa, que vai criar uma grande massa fenotípica diferenciada. Tá? Por conta de quê? Carências de alguns grupos de alimentos essenciais, de moléculas essenciais. Então, a gente vai ter uma diminuição da síntese de proteína. Isso implica diretamente uma questão chamada de hipotonia também, porque proteína, né, diretamente ligada à massa muscular. Tá? Metilação celular é diminuída. E a gente tem um outro detalhe. Se vocês já fizeram o ácido úrico nos filhos de vocês, e a grande maioria das crianças, não todas, porque se varia muito, a quantidade de ácido úrico também é aumentada. Por quê? Porque se a gente tem um dreno que vai para cá, isso daqui também vai se caminhar nesse sentido, vai ser drenado para cá, porque isso aqui está indo para lá. Então, essas moléculas aqui vão ter que caminhar só nesse sentido, elas não vão conseguir seguir para lá. Então, o caminho do outro cano vem para cá, então aumenta a quantidade de ácido úrico também. Tá? Qual seria o ácido úrico, um detalhe importante, assim, os laboratórios do Brasil, eles variam muito em unidades, sabe? Às vezes, uns trabalham em microgramas por decilitros, outros em miligramas por ml, então varia muitas unidades, sabe? É bem difícil falar, mas é sempre confiável aquelas referências que são colocadas, sempre bem confiáveis. Em geral, quando tem uma hiper quantidade de ácido úrico, fica bem destacado mesmo, sobe muito. O ácido úrico aumentado influencia na infecção urinária ou não? Não, em geral não. O ácido úrico aumentado é a gota, né? Que dá problemas nas articulações a longo prazo. Só que tem uma vantagem. O ácido úrico, ele é um antioxidante natural. Então, existem duas frentes. Eles falam assim, as pessoas que têm problemas do ciclo sanguíneo, isso produz mais, mas também elas produzem mais como uma defesa natural antioxidante do corpo dela, que produz mais radicais livres. Então, elas naturalmente, para se defenderem desses radicais, produzem mais ácido úrico. Então, existem essas duas frentes de hipóteses. Tá? Então, eu acho que se somam.
não se neutraliza. Quando a gente faz o exame do ácido úrico, Espera um pouquinho, não, espera lá. quer dizer que quando o ácido úrico dá alto, não quer dizer que o ciclo santo está afetado. Pode ser que seja uma autodefesa. Pode ser. Então não Pode é ser. um indicador. O Não. que seria um indicador que o ciclo santo, assim, o real indicador, a onda sistêmica? É um dos mais fidedignos para ver que há um problema maior no ciclo sanguíneo. Você pega o domo sistêmico, era tipo 2. Então a gente está em um ambiente que está praticamente drenando toda a homocistêmia, está precisando de um respaldo de B12, de fólico. E se a homocistêmia E estiver outros- boa e o ácido úrico estiver muito alto, pode estar tudo bem no ciclo sanguíneo. Professor, repete tudo. Deixa eu explicar onde está uma pausa. Excesso de ácido úrico nas articulações. Tá, ó, deixa eu explicar então. Não colocar no ácido úrico, não pelo amor de Deus, esse pedacinho final aí. Eu vou tratar depois mais, principalmente do ácido úrico nos próximos. Eu acho que a gente vai saber 50% dos meus slides. Mas, ó, o ácido úrico, pessoal, em geral, não que é. Eu vou mostrar depois uma publicação que, feito em crianças com síndrome de Down de até 1 ano, mostrou que 33% das crianças com síndrome de Down têm excesso de ácido úrico. Mas aí existem duas frentes de hipóteses. O ácido úrico, em muito grande quantidade, é ruim. Porque o ácido úrico, em grande quantidade, ele acaba que não é filtrado pelo rim, e não é eliminado, e acaba que se acumula nas articulações. Quando ele se acumula nas articulações, ele causa inflamações e dor. E aí é um problema chamado de gota. Isso em grande excesso. Agora, um nível aumentado, sem estar em excesso, mas níveis acima do nível de referência, é bom, porque o ácido úrico é um antioxidante. Ele consegue remover o excesso de espécies reativas que estão espalhadas no nosso organismo. Então, existem duas frentes de hipóteses que tratam disso. Em geral, as pessoas com síndrome de Down têm um aumento do ácido úrico. Tem, em geral, nem todas. Mas as que têm, pode ser por problemas no ciclo sanguíneo, que está comprometendo a produção e aumentando a produção de ácido úrico, ou essa pessoa está com tantos radicais livres que o corpo está produzindo mais ácido úrico para se livrar dos excessos de espécies reativas. Eu acho que as duas se somam, e cada pessoa acho que deve ser avaliada unicamente, não deve ser uma resposta única, tá? Então, assim, a síndrome de Down tem um aumento, não um grande excesso, que causaria gota, é isso? É assim, a gota especificamente, a gente só pode pensar que ela vai desenvolver se isso não é tratado a longo prazo. Porque ela não acontece de uma hora para outra, aumenta o ácido úrico, já aumenta da gota. Não. O processo de formação da gota é um processo muito lento. É muito lento, é um processo de aumento de ácido úrico por anos. E aí sim esse ácido úrico vai se acumulando de pouquinho em pouquinho nas articulações. Não é assim, tem muito ácido úrico, já vai dar gota. Não. O que pode acontecer com o ácido úrico é ele formar cálculos renais, acaba que forma pedra e tal, é um problema. Mas isso somente em elevadíssimas concentrações. A vesícula tem outros problemas metabólicos da vesícula, né? As pessoas têm uma tendência maior a formar cristais, né? E dar rompimento. Não. Da vesícula não. Esse exame da homocistêmia, com certeza, o plano de saúde não cobre, né? Cobre sim. É obrigado. A ANS obriga todas as prestadoras a cobrir. Pode ficar tranquilo. Todo mundo pode fazer. E é um exame bem indicativo, sabe? Depois eu vou tratar como que pode ser feita algumas intervenções nele. Mas vocês querem que explique tudo de novo? Era isso aí. A fisioterapia está falando, isso é ótimo. Dificilmente aparece gota em criança. O processo da gota é simplesmente mais em adulto, que é a acumulação desse ácido úrico ao longo da vida. Só teria que acompanhar. Isso. Com certeza. Você quer? Não, parada aqui. Gente, vamos dar uma pausa de
É 10 minutos. E o que você quis ligar aqui para mim? Eu vou tomar.